Mas talvez hoje a gente viva um tempo nunca antes vivido na história, onde nós precisamos pregar o evangelho aos evangélicos. Digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Talvez um dos aspectos mais impressionantes de Romanos 9 seja um dos mais esquecidos, um dos menos citados, que é essa agonia emocional de Paulo nos 3 primeiros versos. Essa angústia que Paulo sofre é uma angústia causada pelo evangelho. Não é algo, não é um emocionalismo de um culto de domingo, de um homem que vem, entende a realidade e fala: nossa, cara, que tristeza, pessoas estão indo pro inferno. Aí ele enxuga suas lágrimas e segunda-feira ele vive a sua realidade como se isso nunca tivesse feito parte da vida dele. A expressão dita aqui pelo apóstolo Paulo é agonia incessante. É algo que o evangelho produz, não são as nossas emoções. Paulo chega a usar a expressão anátema, ele deseja ser maldito. E ser maldito aqui é separado de Cristo, tão e unicamente para que os seus irmãos, os seus compatriotas pudessem conhecer a Cristo. R.C. Sproul, ele observa que essa atitude de Paulo reflete o exemplo de Moisés no episódio do bezerro de ouro, quando ele desce do monte, lembra? Mas Paulo não tem só Moisés como exemplo. Paulo tem o maior exemplo de todos. O maior exemplo de que amar é estar disposto a tomar o lugar de perdição do próximo para dar o seu lugar de salvação a ele. Qual é o maior exemplo que Paulo tem para viver e sentir o que ele está sentindo? O exemplo do seu Cristo. Percebam, irmãos, que antes de Paulo apresentar a doutrina da eleição, tão debatida lá fora como algo frio, como algo manipulador, como algo taxativo, antes de Paulo falar sobre ela, Paulo está falando sobre um coração que sofre, que está disposto a abrir mão da sua conquista em Cristo para que outros possam conquistá-la. Isso refuta a ideia de que a predestinação de Deus leva as pessoas a um cristianismo frio. Essa ideia de que se Deus predestinou, ele salvará quem ele quer e ele fará do seu jeito. Eu posso ficar de boa na lagoa. Afinal de contas, Deus é soberano. Essas pessoas não conhecem o coração apostólico de Paulo. Essas pessoas talvez não tenham o evangelho no seu coração, porque o evangelho provoca o que Paulo está sentindo, uma agonia incessante. Saber que Deus escolhe pessoas deveria gerar em nós o oposto da frieza. Deveria gerar em nós um amor profundo em busca de uma fervorosa busca por aqueles que estão perdidos. Preguem o evangelho, irmãos. Existem milhares e milhares de pessoas que não conhecem o evangelho, ainda que dentro de igrejas. A gente tem a mania de achar que a ideia de evangelizar é só lá fora. Mas talvez hoje a gente viva um tempo nunca antes vivido na história, onde nós precisamos pregar o evangelho aos evangélicos. E a gente deve fazer isso aguardando que o anunciar dessa mensagem tome ação pelo Espírito no coração dessas pessoas. Eu sei que talvez você faça a pergunta, mas onde elas estão e quem são elas? E a resposta que eu tenho para vocês é um grandioso não sei. Não sabemos quem são os escolhidos e muito menos aonde eles estão. E é por isso que precisamos pregar o evangelho, como a palavra diz, a todas as criaturas.